Olá, uma boa noite. É com enorme alegria e grande satisfação que Deus nos deu a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para podermos fortalecer a nossa fé, para podermos aprender um pouco mais sobre a sua palavra. Nessa fria sexta-feira aqui no Rio Grande do Sul, seria dia de nós nos reunirmos com o departamento de leigos. Então nós fazemos agora essa reunião semipresencial, com os leigos que puderam estar aqui, estão aqui participando conosco, e depois uma confraternização também, como de costume, e nós aqui então participando com vocês de maneira online também. Eu gostaria de iniciar a nossa reunião de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido vocês a fazer uma oração comigo. Querido Senhor, amado Pai Celestial, graças e louvor te damos por toda a bondade e misericórdia que tens demonstrado em nossa vida. Obrigado porque nesta noite nos dá a oportunidade de também estarmos reunidos em torno da Tua Palavra para juntos fortalecermos a nossa fé. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu vou convidá-los a cantar, nós vamos louvar ao nosso Deus. Uma boa noite para quem está chegando aí, A Rea Silva já está dando uma boa noite aí para nós, Um frio horrível, diz ela, Boa noite. Então vamos cantar o hino número 129 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Uma boa noite para a Luciana, que está nos acompanhando também. Está muito frio, Santa Catarina, A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples seres. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o desfilados pratos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é bom, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o desfilados pratos. O temor do Senhor é limpeza e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o desfilados pratos. As palavras dos meus lábios, ditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios, ditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Eu vou dando uma boa noite aqui para aqueles que estão chegando na nossa live. Aqui presente conosco nós temos o Volmar, nós temos o Ney, nós temos o Edgar, e pela live aí participando conosco o seu Lair já está participando aí com a gente. Boa noite, seu Lair, o Renato, Pedro Neves, a Dona Maria Helena Fim. Uma boa noite para todos, os outros eu já tinha dito antes. Muito bem, meus amados irmãos, hoje nós vamos falar de um tema muito importante para a vida de todos os cristãos.
Nós estamos trabalhando, quando nos toca a reunião das servas e a reunião dos leigos, falarmos a respeito de temas das doutrinas centrais da fé cristã. Falamos já sobre anjos, nós falamos sobre Deus, nós falamos... ontem, inclusive, nós falávamos com o departamento de servas a respeito do homem, né, do ser humano. Hoje, nós queremos falar a respeito da lei de Deus. Um tema até um pouco controverso, porque quando nós falamos de lei de Deus, o homem não gosta de ser regido por leis, né? Na nossa natureza é assim. Mas ela faz parte da vida de todos nós e nós precisamos estudar também a palavra de Deus e o que ela diz a respeito de lei e evangelho, que nós falaremos de evangelho em outro momento. Hoje, especificamente, nós iremos comentar a respeito da lei de Deus. Primeiro, o ser humano foi criado de uma maneira maravilhosa, conforme nós já falamos no dia de ontem. Ele já veio... Como é que fala, leigos? Quando nós temos assim, já vem de fábrica, né? O carro que alguém compra lá e tem algum opcional assim. O opcional da fábrica do ser humano foi o conhecimento natural da lei. Deus, ele não deu ao ser humano apenas os mandamentos que estão registrados lá em Gênesis, né? Onde está escrito assim, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Essa era a lei deles lá no começo. Eles podiam fazer de tudo, mas aquela lei tinha que seguir. Mas ele deu mais, né? Ele criou a sua imagem, a sua semelhança. Ele criou o ser humano e escreveu-lhe a sua vontade dentro do seu coração, que nós moral, né? Os nossos primeiros pais, mesmo antes da queda, eles não viveram sem lei, eles tinham lei também, né? A lei de Deus lhes foi inscrita porque foram criados à imagem de Deus. Então, não precisavam, inclusive, nem dos 10 mandamentos, mas sendo criado à imagem de Deus, eles sabiam o que Deus queria, como eles deveriam andar, se portar, e falar e agir assim, dessa maneira. Pela queda, esse conhecimento ele foi efetivamente obscurecido, totalmente eliminado. Eu sempre gosto de comentar que a lei de Deus, essa lei natural, ela está no coração do ser humano, mas apagada como uma borracha. Vocês já fizeram, acho que agora, a época de pandemia, as crianças estão estudando em casa, né? Quem tem neto, quem tem criança sabe que eles estão fazendo o seu dever ali, você vai corrigir, quando está errado passa a borracha, mas não apaga de tudo, fica ali obscurecido, que não dá para ler o que era, mas ali está, né? E isso nós chamamos de consciência. Esta lei, então, moral, né? Nos seres humanos ainda nós temos esse conhecimento dessa lei, nós a chamamos de consciência. Mas o que sobrou deste conhecimento, esta lei, é suficiente para convencer o ser humano, por exemplo, de que ele tem culpa diante de Deus. Se nós notarmos, para alguém que nunca ouviu falar de Deus, ele sabe certas coisas, por exemplo, matar é errado, né? A sua consciência o acusa disso ou daquilo. Eu apontei aqui uma parte do sumário da doutrina cristã que fala sobre isso. Diz assim, a consciência do ser humano, embora também enfraquecida e mais ou menos pervertida e entorpecida, continua ativa e dá testemunho da lei e de seu rigor, da responsabilidade do ser humano por seus atos e da justa condenação do pecador de acordo com o julgamento de um Deus onisciente e todo-poderoso. Então, esse conhecimento inato que nós temos da lei de Deus, que todo ser humano nasce, independente de raça, cor, ele continua dentro de cada um de nós. Essa consciência, poderíamos assim dizer, que é uma poderosa força e um monitor da nossa vida. A consciência, ela nunca age independente das nossas convicções morais também, né? Onde estas faltam, então a consciência ela não vai agir. Como, por exemplo, se nunca ninguém na sociedade falou que era errado
fazer certa coisa ou buscar certas convenções, como nós vivemos na sociedade, a minha consciência nunca vai me acusar que aquilo que eu estou fazendo de errado é realmente errado. Então, nós podemos, na verdade, definir a consciência como um sentimento de compulsão, né? Nós sentimos que nós devemos fazer aquilo que nós cremos ser acertado e que nós devemos evitar fazer aquilo que a gente crê que não é certo, né? Aquilo que é errado. A consciência, ela não tem o seu centro na mente, na vontade, ou na vontade, mas antes nas emoções. É como um impulso que a gente tem, um sentimento que a gente tem. É sentimento que nos impele, que nos move a querer fazer o que a mente considera que é verdadeiro, certo? E me dissuade a não fazer, né, ou querer fazer aquilo que a gente acha que é errado. Isso que é a consciência, né? Eu apontei outra parte aqui do sumário da doutrina cristã que fala especificamente disso e que diz assim: a fim de a nossa consciência nos poder guiar acertadamente, é absolutamente necessário que primeiro tenhamos convicções morais acertadas, e estas nós devemos receber da palavra de Deus. Então, para que eu tenha uma consciência correta, eu preciso ser instruído na lei de Deus, na palavra de Deus. Tem outra parte desse texto aqui, só para mostrar para vocês, o Sumário da Doutrina Cristã, esse livro que a gente tem um baseado na Bíblia, né, algumas explicações e os textos bíblicos escritos ali, fala assim a respeito da consciência. A consciência é o sentimento ou a emoção dado por Deus e que antes do ato nos induz a fazer o que julgamos ser certo e nos dissuade daquilo que julgamos ser errado. Depois do ato, ela nos aprova pelo fato de havermos feito ou o que críamos acertado fazer, ou nos condena por havermos feito o que críamos ser errado. Vocês já tiveram consciência pesada alguma vez? Ao invés de balançar a cabeça, digam sim só para o pessoal aqui escutar. Sim. Ah, tá. Para o pessoal escutar que vocês estão aqui comigo também. Às vezes a gente tem consciência pesada, ou às vezes quando a gente faz uma coisa legal, a gente se sente bem com aquilo também, né? Então, eu posso até dizer que desobedecer à voz da consciência é pecado, né? Só que só quando eu faço aquilo que eu julgo ser errado, mesmo que eu não tenha escutado a palavra de Deus. Digamos que lá na minha consciência eu sei que pegar alguma coisa do outro é errado, aí eu sei daquilo e mesmo assim eu faço, eu estou pecando contra a minha consciência, tá? Então, embora não se deva ignorar o testemunho da consciência, ela em si não é infalível da conduta, porque ela é a nossa consciência. Pois quando controlada por lei ou norma errônea, a consciência vai errar também. Daí a importância da palavra de Deus na vida de todo ser humano, da lei de Deus na vida de todo ser humano, para que a gente possa agir conforme essa lei que é correta. Aonde que a gente consegue consertar a nossa consciência? Você já deve ter escutado assim de vez em quando alguém dizer assim: mas fulano de tal não tem consciência, né? Ou como é que pode, né, agir desta forma e não lhe pesar a consciência? Como é que se corrige uma consciência que está errada? Através da palavra de Deus. O remédio não está em agir contra a convicção. Alguém tem uma convicção errada, uma consciência errada, né? Não está eu em agir contra aquela convicção. Está eu em corrigir a convicção dela de acordo com a palavra de Deus. Então, se eu estou agindo errado, mas não está me pesando na consciência, eu preciso então ter a palavra de Deus como luz para os meus pés, para os meus caminhos, para que eu possa corrigir a minha maneira de agir, né? A cura para uma consciência culpada é a fé na graça perdoadora de Deus. Se vocês já tiveram a consciência culpada por alguma coisa que vocês fizerem, confiem em Cristo, coloquem nas mãos dele que derramou o seu sangue por nós, e ali você vai receber o perdão para essa sua consciência que está pesada. Essa é a lei de Deus que nós trazemos dentro do nosso coração.
Aí nós usamos o exemplo do carro antes, né, que vem com, já esqueci a palavra de novo, né, com um opcional de fábrica. Deus ainda, para melhorar a nossa vida, então, porque Ele sabe que esta lei que nós carregamos dentro do nosso coração, a consciência, não é suficiente, Ele então Ele revelou a sua lei, a sua vontade. Não sabemos se a lei natural escrita no coração do ser humano foi amplificada por alguma lei revelada no tempo entre Adão e Moisés, mas nós sabemos que esta lei natural que nós nascemos, ela foi amplificada, ela foi melhorada no Monte Sinai, quando Deus deu a Moisés e a todo o povo de Israel os 10 mandamentos, né? O próprio Deus deu a sua lei, que foi, podemos assim, publicada por Moisés, trazendo ao povo qual que era a vontade dele. Esses 10 mandamentos, que aliás nós chamamos de decálogo, né? 10 mandamentos, é a lei que temos e ela se chama lei moral, conforme a vontade de Deus para cada um de nós. O seu sentido, as suas implicações são expostos, são ilustrados em muitos textos da Bíblia, né? É uma exposição mais completa da lei natural escrita no coração do ser humano e é obrigatória para todas as pessoas. A gente vai falar sobre a obrigatoriedade da lei daqui a pouco, né? Mas ela é obrigada para nós somos obrigados por Deus a cumpri-la, né? Essa lei moral, né? As normas e regulamentações que governam o ritual do culto lá no Antigo Testamento, que muita gente confunde com esta lei moral, não é. Aquilo eram leis cerimoniais, né? Que foram abolidas quando Cristo veio. O Senhor eram sombra de Cristo, né? Então a sua autoridade e força se cessou quando Cristo veio. Essas são as leis cerimoniais, diferentes da lei moral. Qual é a definição e a autoridade da lei de Deus? Esses 10 mandamentos, né? Nós cremos, lá na Fórmula de Concórdia, a declaração sólida, que está no livro de Concórdia que a gente confessa, lá tem um texto que diz assim, ó: por isso cremos, ensinamos e confessamos unânimes que a lei propriamente é doutrina divina em que a justa e imutável vontade de Deus é revelada. Então, na lei nós temos a vontade de Deus, de como o homem deveria ser em sua natureza, os seus pensamentos, as suas palavras, as suas obras, para ser agradável a Deus e aceitável a Deus, e ameaça os transgressores dela com a ira de Deus e com os castigos temporais e eternos. Então, essa é a lei de Deus. Só que essa lei de Deus não é a igreja que tem autoridade sobre ela, não é o pastor, não é Moisés que a deu. A autoridade do santo e onipotente Deus é que está por trás de cada mandamento. Vocês lembram todos os mandamentos de Deus? Vamos tentar lembrar rapidamente aqui. Sempre lembrando que Deus está por trás de cada um dos mandamentos. Tanto é que ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus. Quando lá em Deuteronômio, em Êxodo, vocês vão ver as leis de Deus, os mandamentos. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Santificarás o dia do descanso. Honrarás o teu pai e a tua mãe, para que te vás bem e viva muito tempo sobre a terra. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher, os seus empregados ou coisa alguma que lhe pertence. São os 10 mandamentos. E a lei, por isso, nenhum ser humano, quer seja um príncipe, quer seja um pastor, quer seja um sacerdote, uma congregação, ou algum sínodo, ou igreja cristã, pode invalidar qualquer um desses 10 mandamentos, porque Deus é que está na autoridade
Ele é que está por trás de cada um desses mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu já escutei gente falando assim, mas olha lá, os luteranos, os católicos ou algumas outros não observam corretamente os mandamentos, porque o terceiro mandamento, santificarás o dia do sábado, né? E como é que é assim? Como é que funciona isso daí, né? Eles não estão observando, trocaram a lei de Deus, mudaram a lei de Deus. Não é assim. A lei que instituiu a respeito do sétimo dia da semana, como o sábado do Senhor, em que os judeus tinham que descansar, ela não foi mudada por nenhuma autoridade humana, mas ela foi abrogada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Vocês vão observar lá em Mateus 12, em Colossenses 2, que vai falar sobre isso, em Romanos 14, que se quiserem procurar, não é o momento agora para nós falarmos disso daí, né? Mas o Senhor Jesus, ele falou, eu sou o Senhor do sábado. Então o sétimo dia é o dia de descanso agora, não necessariamente o sábado, tá? Nem Deus nem os apóstolos apontaram o domingo ou qualquer outro dia como dia de repouso e culto, mas por própria e livre escolha, os cristãos então primitivos, só explicando, né, se reuniam no primeiro dia da semana, que é o domingo, tá? Pois bem, esta lei, ela é obrigada ao ser humano, ou nós podemos optar em fazer ou não fazer? O que vocês acham, leigos? Gente, eu estou conversando, se alguém quiser escrever aqui, vocês podem, o Carlos Síbel, Márcio Dil, Mari Pinheiro, Ivete Fagundes, né? Mas eu estou perguntando que nós temos os leigos aqui também hoje, né? Esta lei de Deus, os 10 mandamentos, nós somos obrigados a cumpri-los ou não? O que vocês acham? Sim. Somos obrigados. É lei. Não é opcional, é lei, né? É lei. A obediência à lei moral não é matéria de opção, né? Sujeita à vontade e habilidade do ser humano. Eu vou dizer assim, não, isso aqui eu vou cumprir porque eu consigo, aliás, aquele outro ali, não vou nem mexer nisso daí, não vou, isso ali não precisa, né? Mas é obrigatório, é um dever nosso. E então, tanto em ações externas, também nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, em todo o nosso ser. E eu escolhi só um texto bíblico para poder exemplificar isso aí, que é o Levítico 19:2, que diz assim: santos sereis, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Eu sou obrigado a ser santo. Difícil isso, né? Eu sou obrigado a ser santo. Agora, a gente consegue? Obrigado eu sou. Está escrito na lei. Santos sereis, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Vocês podem olhar outros textos bíblicos que falam a respeito disso também. Mas antes da queda, o ser humano não só conhecia a vontade de Deus, mas também era capaz de cumprir tudinho, satisfazê-la com perfeição, pois a imagem de Deus implicava justamente da parte do ser humano essa perfeita conformidade com a vontade em pecado. Sim, nós falamos ontem sobre isso no estudo sobre o ser humano, né? Que ele era perfeito, foi criado à imagem de Deus. Depois o ser humano não consegue mais cumprir toda a sua lei. E aí eu vou ler alguns textos bíblicos mostrando Deus, não, é nós. Deus que atrapalhou? Não, nós. É simplesmente impossível para o ser humano natural guardar a lei assim como Deus quer que a guardemos. Por isso é que as pessoas consideram justiça aos olhos de Deus. Voltamos aí, depois de essa internet hoje, o Wi-Fi está igual ao ser humano, ela tenta chegar e cumprir toda a lei, mas só que daí não consegue, né? Ela tem as suas falhas. Assim somos nós, mesmo nós cristãos, né? Nós não podemos guardar a lei com perfeição, né? Ao contrário do que alguns imaginam por aí, agora a sua vida tem que ser assim, tem que ser assado porque você virou cristão, você tem que andar dessa e da outra forma, assim. Na verdade, a gente não consegue andar
corretamente na lei de Deus sem errar. Visto a fé atuar pelo amor, nós queremos até guardar os mandamentos de Deus, até certa medida a gente consegue um pouco, né? Mas não tudo, né? Por causa da nossa carne. Então a lei, podemos dizer assim que o defeito dela é porque o defeito dela está na nossa carne, porque nós não conseguimos guardar. E a maldição, a lei traz uma maldição, né? Como assim maldição, pastor? Olha, lembra de Gênesis 2,17? Né? Deus colocou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden, e aí ele disse assim: olha, no dia em que dela comer, certamente morrerás. Aí a maldição, né? A partir do momento que eu não cumpro a lei de Deus naquele então era comer, eu não podia comer ali, se eu comesse eu ia morrer. Aí está a maldição de Deus para o não cumprimento da sua lei. Lá em Deuteronômio 27, versículo 26, isso está escrito também: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Se eu não cumprir, eu sou maldito, né? Maldito. E todo o povo dirá amém ainda, né? Concordará com aquilo ali. A gente não consegue cumprir a lei de Deus, né? Deus, aliás, nós encontramos em outros momentos, como por exemplo Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, que diz que a alma que pecar, essa morrerá, né? Tem essa maldição. Então Deus, Ele que é Deus, Ele pode nos livrar, mas só que Ele é legislador também. Vejam bem alguns exemplos, né? O mundo estava em total desleixo com respeito à palavra de Deus. O que aconteceu? Né? Dilúvio, né? Se a gente lembra que está chegando mais um leigo aqui para nós aqui. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Então chega e eu estava falando, né? O dilúvio, a população mundial estava toda horrível, Deus castigou, né? Adão e Eva foram punidos. Sodoma e Gomorra, por causa do seu pecado, foram punidos, né? E isso é um alerta para nós também. Nós que não conseguimos cumprir toda a lei, a gente acha que pode conseguir a salvação cumprindo a lei. Pera lá, mas se eu não consigo ser como o Levítico 19 diz que é santo, né? Santo sereis porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Se eu não consigo ser assim, então a lei não pode me salvar, né? A lei me condena, né? Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Está escrito Tiago, capítulo 2, versículo 10. E ainda o Salmo 5, versículo 4 também fala isso. Diz assim: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal, né? Não subsiste aquele que faz o mal. Então é como se eu tivesse aqui uma camisa. Você tem uma camisa social bonita para você ir na igreja, para você ir numa festa, para você ir num baile, para ir em algum lugar. Aí de repente, em algum momento, você está andando, alguém tem um cigarro e passa o cigarro e queima assim na sua jaqueta bonita, né? Pai, fez um buraquinho ali, né? Ela vai servir de novo para ir numa festa de novo? Não, né? Por quê? Porque ela vai estar com aquele buraco ali. Mas peraí, mas ela está toda novinha, está toda boa, só tem aquilo ali. Mesmo assim não serve, né? Então, assim também é o ser humano. Por melhor que eu pareça, por melhor que eu ache ser, né? Eu continuo sendo pecador. Não sou melhor do que ninguém. Então, esse texto aqui de Tiago, né? Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, né? A gente não gosta de ouvir isso. De verdade, eu não gosto de ouvir. Eu queria que ouvir a respeito só da graça, da misericórdia de Deus, aquelas coisas gostosas que a gente gosta de ouvir da palavra, né? Inclusive elogios, eu gostaria de ouvir, mas a gente não gosta, né? Mas a gente precisa ouvir isso, até para poder melhorar, e a gente vai ver, né, o propósito da lei na nossa vida, e o quanto Deus espera que a gente cumpra essas leis. Só para vocês terem uma ideia, em Êxodo 20, versículo 5, está escrito assim, ó, Deus falando: eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem,
E ainda está escrito lá, a alma que pecar, essa morrerá, em Ezequiel 18:20. Então, é preciso a gente observar a lei de Deus, esses textos bíblicos, falar a respeito disso, para que a gente possa dar o nosso melhor para melhorar. Por quê? Porque a lei, ela é para nós, e ao o objetivo da lei de Deus não é para nos salvar, né? A lei, ela é santa, o mandamento é santo, é justo, é bom, né? O homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. A gente consegue? Não. Então o objetivo não é nos salvar, né? Porque a nossa carne está enferma por causa do pecado. Então a lei, para mim, não vai servir para me salvar. Em si, se eu conseguisse cumpri-la cabalmente, todos os 10 mandamentos, a lei toda de Deus, não errar em nenhuma, eu alcançaria o céu. Hipoteticamente. Só que eu não consigo. Então isso é impossível para mim, porque eu sou pecador. Todo aquele, pois, que procura salvação sob a lei, não só se expõe à maldição da lei, mas deixando de cumpri-la, realmente merece a maldição. Entenderam? Ninguém será justificado, diz o apóstolo Paulo em Romanos 3:20, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. A lei, portanto, embora revelando o caminho perfeito ao céu, pode alcançar este objetivo no ser humano em razão da impossibilidade do ser humano de cumpri-la. Muita gente pergunta assim, pera lá, pastor, a lei é santa, se eu cumprir toda ela eu vou para o céu, mas só que é impossível de cumpri-la toda. Então, ela tem propósitos, e propósito muito importante, que às vezes a gente acha, bom, então eu vou deixar para lá, não vou cumprir, mas ela tem propósitos importantíssimos, e a motivação para cumpri-la, vocês vão ver o porquê que é importante. Primeiro, a lei, ela serve como um espelho para nós, para mostrar como nós somos. Eu acho que, trazendo isso para a linguagem de hoje, a lei agora ela serve como uma câmera frontal do celular, para mostrar a nossa imagem, né? Mas sido pecado por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, isto é, que a cobiça realmente é pecado, se a lei não me dissera, não cobiça. Está escrito em Romanos 7:7. Eu não vou conhecer o que é errado, qual é a vontade de Deus, se a lei não me mostrar. E eu não vou conhecer que eu estou fazendo alguma coisa errada se não existir a lei. Então ela serve como um espelho para mostrar aquilo que eu estou fazendo de errado. A lei, ela tem um ofício muito distinto e importante: quebrar no ser humano aquela autossuficiência. Sabe? Se eu nunca olhasse para o espelho, eu ia dizer, nossa, eu sou o mais bonito de todos, né? Quando eu olho no espelho, não sou aquele Gianecchini, né? Não sou tão bonito assim, eu tenho defeito, tenho rugas, tenho cabelo branco. O espelho me mostra. A câmera frontal aqui está me mostrando isso, né? Assim a lei de Deus mostra que eu não sou melhor do que ninguém, né? Que eu sou um ser humano pecador, né? Que dependo dos méritos de Cristo para ser perdoado. Ela também nos serve como um guia para nós, né? Os cristãos já não estão regenerados pela fé em Cristo. Eu creio em Cristo, eu estou livre da servidão, eu não sou escravo da lei de Deus mais. Olha que interessante isso, eu não sou obrigado a cumprir ela, porque eu sou salvo por Cristo, não pela lei. Por amor a Deus, então, já que eu sei que eu fui salvo, eu estou disposto a fazer de tudo para poder agradar o meu Deus que me salvou, que me tirou lá do inferno, eu sem merecer, eu vou para o céu. E agora eu quero agradar a Ele, eu quero servir a Ele, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, né? Então, basta Deus mostrar na sua palavra o que Ele quer que eu faça, eu, por ser caminho.
Eu uso então a lei de Deus como um guia, uma norma. Ali está dizendo assim: não terá outros deuses, eu não vou ter outros deuses. Ali está escrito assim: não furtarás, eu não vou furtar. Ali está escrito, mas por quê? Porque eu sou obrigado? Não, porque eu estou agradecido ao meu Deus que me salvou, que me deu a vida eterna. Então eu vou usar ela como, eu vou seguir aquilo ali, eu vou seguir aquilo que Deus colocou em sua palavra, para poder andar conforme a sua vontade, em agradecimento àquilo que Ele fez por mim. E também a lei, ela serve como um freio, assim como o freio é importante no carro, para a gente não bater, para a gente não se machucar, para a gente parar. A lei também, ela é útil para manter a minha disciplina externa, até da desenfreada na vida, não tem? Não se contenta sem orgias, não se contenta sem roubalheiras, não se contenta sem bebedeiras, não se contenta sem um monte de coisas. Gente desenfreada mesmo, que tem a boca suja. A lei, ela vai me mostrar então como um freio até onde eu posso ir, e por que eu vou fazer isso? Porque ela me obriga? Não, mais uma vez, porque ela me mostrou quem eu sou, pecador, e que eu não consigo ser salvo por mim mesmo, cumprindo a lei, que eu não consigo mesmo, e que Cristo cumpriu em meu lugar para a salvação eterna. Tá, gente? Para terminar, né, eu gostaria de ler para vocês bem certinho um parágrafo que nós temos aqui ainda, que fala então do meu compromisso como cristão e a lei de Deus. Paulo escreve aos cristãos assim: não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Olha só, eu não estou debaixo da lei. A lei é importante? É, mas eu não sou escravo dela. Eu sou escravo da graça de Deus. Isso não quer dizer que podem desprezar ou ignorar a lei. Quer dizer que nós não procuramos a salvação pela lei, nem sou impulsionado em minha vida pelos mandamentos da lei. Somos salvos pela graça, e nesta graça eu vou viver e cumprir a vontade de Deus por amor. Por causa da velha natureza que está neles, os cristãos continuam a usar a lei como espelho, como freio, como norma. Usam-na, porém, principalmente como forma de guia, como norma e guia para o novo ser humano, a fim de fazer aquilo que agrada a Deus. Então, se vocês creem naquilo que Cristo fez por vocês, aquilo que Cristo realizou na sua vida, aquilo que Cristo fez e nós não conseguiríamos fazer, se vocês creem nisso, confiam nisso, entregam sua vida nisso, você vai procurar servir a Deus também, buscando andar nos seus caminhos, buscando andar na sua lei. Você vai conseguir ser santo, perfeito? Não, ninguém consegue, mas vai fazer por amor àquele que te deu a salvação eterna. Amém. Vocês têm alguma pergunta, gente? Não? Aos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, hoje a nossa live está dando assim alguns problemas de conexão, né? Caiu umas vezes, voltou outras, mas enfim, acho que o cerne de todo o estudo, depois vocês podem acompanhar, eu vou juntar aí num vídeo completo aí, assim, para que vocês possam acompanhar. Hoje estão participando aqui conosco, vou repetir de novo, o Vomar está lá na cozinha, nós temos o seu Luiz Vili, seu Ney Ustra de Menezes, seu Edgar Maura, seu Jairo Maura também aqui está conosco. Uma boa noite a todos vocês. E antes de nós fazermos nós fazermos a oração, eu queria cantar mais um hino. Pode ser? Ney, quer conduzir o hino aí para nós? Escolhe aí um que vocês aí estejam. Te passo o violão aqui. Oi? Vou mostrar aqui para vocês enquanto vou botar do lado de lá, né? Os que estão aqui participando com a gente, né? Qual que é o hino? 119? 29 foi o que nós cantamos. Você fala sobre a lei de Deus. 131.
que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas o outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus Pai nos manda o Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiças em lugar do amor, mas Jesus à nossa espera está, em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Muito bem, meus irmãos e irmãs, nós queremos agora também orar, colocar a nossa vida nas mãos do Senhor em oração. Vamos orar, gente? Querido Senhor, amado Pai Celestial, graças e louvor te damos pela Tua palavra, pela Tua lei, a lei que mostra como um espelho aquilo que nós devemos ser, nos mostra como norma aquilo que nós devemos seguir, como freio aquilo, até onde nós podemos ir em nossa vida. Esta lei é tão importante para nós, pois através dela nós respondemos ao grande amor de Deus em nossa vida. Porque Cristo nos salvou e agora nós temos o céu, nós queremos andar conforme a Tua vontade. Obrigado, Senhor, porque nos deste esta oportunidade de poder Te servir através da Tua lei. Nós Te pedimos, Senhor, que possamos anunciar Cristo ao mundo para que mais pessoas possam saber de sua salvação e andar em Teus caminhos, Senhor. Bondoso Senhor, em especial nós Te pedimos hoje pela Liga de Leigos Luteranos do Brasil, especialmente a nossa Liga aqui de Uruguaiana, que se reúne a cada 15 dias, nas sextas-feiras, para poder estudar a palavra, para poder fortalecer a sua fé. Pedimos-te, Senhor, que abençoe também a nossa comunidade Paz de Cristo de Uruguaiana, todos os nossos membros, tanto aqui de Uruguaiana, os de Alegrete, de Manuel Viana, de Quaraí, de toda a nossa reunião, do Distrito Pioneiro e da IELB no Brasil. Senhor, obrigado, porque nós somos desta igreja que quer levar Cristo para todos, para que mais pessoas recebam a salvação. Dê força e coragem para que possamos seguir nesta tarefa. Abençoe também, Senhor, todos aqueles que estão passando por dificuldades em sua vida. Nesses dias que estão frios, Senhor, aqueça aqueles que estão precisando. Nós sabemos que muitas pessoas não têm uma moradia tão quente, uma cama ou algo nesse sentido, que Tu possas, através do amor do próximo, chegar até essas pessoas. Abençoe, Senhor, aqueles que estão passando por dificuldade em sua saúde, aqueles que estão enlutados,
aqueles que estão sofrendo. Enfim, Senhor, colocamos em Tuas mãos todas as pessoas. Nós sabemos que com a força que Cristo nos dá, nós podemos enfrentar qualquer situação. As pessoas que estão desempregadas, todos aqueles que de uma ou outra forma sofrem as consequências do pecado neste mundo. Nós colocamos em Tuas mãos, ó Deus, sabemos que Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. É o que pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, nós então vamos nos encaminhando ao final dessa nossa transmissão e também da reunião dos leigos, a parte de estudo. E os leigos que aqui estão, eles vão continuar então agora, nós vamos continuar aqui com a confraternização, né? Os irmãos e irmãs que estão em sua casa, nós desejamos que a bondade e a misericórdia de Deus sempre os acompanhe. Uma boa noite a todos e até amanhã às 7 horas da noite nós teremos o nosso culto. Você é convidado a acessar aqui na página da Comunidade Paz de Cristo junto conosco, e assim nós vamos louvar o nosso Deus no nosso culto público. Uma boa noite para todos, bênçãos do Senhor.